Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O antigo reino da Campina, a mais vasta e fértil porção de Westeros ao sul do Gargalo, sempre foi a mais relevante e poderosa região dos Sete Reinos no que diz respeito ao poderio militar, além de ser tida como o coração da cavalaria no continente, o que não mudou em nada após sua incorporação ao reino unificado sob os Targaryen, quando o poder na região foi transferido da extinta casa Gardener para seus antigos intendentes Tyrell. E por isso, o vídeo de hoje é crucial para o entendimento de toda a série sobre os exércitos de Westeros, pois como veremos mais adiante, nenhuma outra grande casa no continente é capaz de empreender seu planejamento estratégico sem levar os Tyrell e seus vassalos em consideração, por bons motivos. O grande poder sob o controle dos Tyrell já se manifesta e começa a ser explicado pela geografia dos seus domínios. Excetuando-se a vastidão gelada do norte, os domínios Tyrell são os maiores em Westeros, e ao contrário das terras Stark, onde o clima é em geral duro e a agricultura e a criação de animais são difíceis, a fertilidade e a abundância da Campina são notórias até mesmo para além dos limites do reino, com suas terras sendo tidas como as mais produtivas no continente. Com isso, também não é difícil de se explicar o fato de que a Campina é também a porção mais populosa dos reinos, contando com um grande número de vilas francas, aldeias e cidades-mercado de um tamanho considerável espalhadas por toda a sua extensão. Quanto aos limites da região, a Campina é limitada a oeste pelo Mar do Poente, a noroeste pelas colinas e montanhas que delimitam as terras ocidentais e pela torrente da Água Negra, que a separa das terras fluviais a norte. A nordeste encontram-se as Terras da Coroa, o domínio direto do Trono de Ferro, enquanto o leste e o sudeste da região tocam as Terras da Tempestade e as Marcas Dornesas. Finalmente, ao sul encontram-se as Montanhas Vermelhas, que marcam o limite do território de Dorne, e mais adiante, o Mar do Verão, que empreende uma curva na altura da Ilha da Árvore e ali se encontra com o Mar do Poente. Tal extensão territorial e fertilidade são grande parte do que explica o poder da Campina, mas também podem servir como uma ameaça em potencial, dada a dificuldade logística e estratégica representada por proteger tamanho território de forças hostis, em especial nas porções mais ao norte, pois a oeste, as montanhas protegem os domínios Tyrell dos ocidentais. A leste, densas florestas se espalham pelo limite do território da Tempestade, e mais a sul, as próprias Montanhas Vermelhas limitam o potencial de manobras de quaisquer forças agressoras vindas de Dorne, que de fato foi durante milhares de anos o maior antagonista aos Homens da Campina, com alguma hostilidade entre ambos os grupos perdurando até os dias atuais. As duas principais artérias comerciais e de transporte da região são a antiga Estrada das Rosas, que liga Vila Velha à capital, passando por Jardim de Cima, e a Estrada Costeira, que também parte de Vila Velha, mas sobe ao longo do litoral, ligando a antiga cidade a Lannisporto, no ocidente. A Campina conta também com um sem número de vias secundárias, desde estradas menores até meras trilhas de caça, serpenteando por todo o seu território e conectando virtualmente toda a região, de uma forma ou de outra. Para além dessas vias, as terras da Campina são cortadas por diversos rios e corpos d'água navegáveis, centrados no grande rio Mander, o maior em Westeros, e que podem ser usados para fornecer uma alternativa barata, rápida e mais segura de transporte de pessoas e de carga por grandes distâncias, embora também tenham servido ao longo dos séculos como uma perigosa rota para alguns dos inimigos dos homens da região, conforme discutiremos mais adiante. No que diz respeito à população da Campina, encontramos aí seu outro grande trunfo. Trata-se da região mais populosa dos Sete Reinos por uma boa margem, contando, de acordo com fontes semi-canônicas, com cerca de 12 milhões de habitantes, o que representa um contingente maior do que as populações das Terras do Ocidente, das Terras da Tempestade e de Dorne somadas.
Tal contingente só é possível graças à fertilidade das terras controladas pelos Tyrell, nas quais um sem número de culturas crescem sem dificuldade, com destaque para o trigo, o milho, as abóboras, as uvas vinícolas e tantos outros gêneros, alimentando e sustentando todas essas pessoas e permitindo que algumas delas possam se dedicar exclusivamente a diversos tipos de ofícios especializados, dentre os quais o da guerra. Isso, naturalmente, se traduz em uma força militar potencial maior do que qualquer outra em Westeros. Estima-se que, ao convocar todos os vassalos para o combate, os Tyrell sejam capazes de reunir entre 80 mil e 120 mil guerreiros, dos quais pelo menos um terço é formado por cavaleiros couraçados, fortemente armados e experientes, com o restante sendo formado por homens de armas e arqueiros. As espadas de aço são a arma preferencial dos cavaleiros, embora eles também sejam versados no uso de lanças e de maças. Mas os homens de armas comuns são menos exigentes, usando maças, alabardas, lanças ou porretes, além de qualquer outro tipo de arma em que possam pôr suas mãos, pois a riqueza material inferior àquela das terras do Ocidente impede a Campina de padronizar tão bem suas armas e armaduras como fazem os Lannister, especialmente em face de seus números bem superiores. Para além das forças Tyrell em terra, não se pode ignorar também o poderio controlado pelos vassalos da Campina nos mares. A frota Redwyne, ancorada na Ilha da Árvore, é a maior esquadra de combate em todo o reino, sendo formada por 200 navios de linha, bem equipados e tripulados, considerados como a linha de frente da defesa naval de Westeros. Os principais navios que formam a frota Redwyne são as grandes galés de 200 e 300 remos, usadas em especial no patrulhamento das águas da Campina contra saqueadores e inimigos em potencial. A pequena frota defensiva das Ilhas Escudo, na desembocadura do Mander, que existe principalmente com a função de proteger essa vital abertura fluvial contra potenciais ameaças. No passado, quando os dracares dos Nascidos no Ferro singravam as águas do poente e subiam pelos rios da região para atingir a riqueza das fortalezas e cidades mais no interior, era preciso recorrer à frota Redwyne para lhes dar batalha, e por isso, as casas nobres das Ilhas Escudo foram imbuídas de suas próprias embarcações, cujo número total é desconhecido, mas que continuam a desempenhar sua função de proteger a entrada do Mander que leva diretamente ao coração da Campina, Jardim de Cima. Sabe-se também que outras casas costeiras da região contam também com algumas embarcações de patrulha costeira, e que os Hightower possuem sua própria frota de guerra ancorada no porto de Vila Velha, mas os números e detalhes de tais frotas são desconhecidos. Quanto às capacidades individuais de casas vassalas dos Tyrell em reunir tropas por conta própria, sabe-se que os Hightower, os ricos senhores de Vila Velha, seriam capazes de comandar sozinhos um exército de mais de 10 mil homens, podendo chegar a reunir ao menos o triplo dos números de quaisquer outros senhores vassalos da Campina, ou até mesmo mais do que isso caso se dispusessem a limpar as ruas da cidade, induzindo todos os homens que pudessem encontrar para a conscrição. Já os Florent, outra casa antiga e poderosa da região, seriam capazes de reunir por si mesmos uma força de 2.000 soldados, mas não mais do que isso. Para além dos já citados Hightower, outras casas vassalas que se encontram entre as mais leais aos senhores de Jardim de Cima são os Redwyne, cruciais para o controle e a defesa da costa, os Rowan, os Tarly, que se encontram sempre na vanguarda dos exércitos da Campina, e os Fossoway. Não é segredo para ninguém que a maneira como os Tyrell foram capazes de se alçar ao poder máximo da Campina durante a Guerra da Conquista foi, no mínimo, questionável, se aproveitando da queda dos reis Gardener para se insinuar nas boas graças dos dragões, e por isso mesmo, diversas casas na região, que juram possuir em suas veias o sangue do próprio Garfo Mão Verde, ainda se julgam secretamente mais dignas de ocupar o posto de senhores da Campina, o que poderia com certeza abrir caminho em um cenário de guerra aberta para maquinações traiçoeiras, com os incentivos corretos vindos dos inimigos das Rosas Douradas. No entanto, enquanto os vassalos mais leais permanecerem firmes ao lado de seus suzeranos Tyrell, é razoável imaginar que, mesmo com tais ameaças potenciais, o grande poder controlado por eles perdure, tal como seu posto como senhores das terras da Campina.